Tem tanta coisa acontecendo que você talvez tenha se perdido. Mas existe a possibilidade de que estejamos num ponto de inflexão. Aquele ponto a partir do qual tudo mudará. Isso é certo? Não, não é. Mas há um mês no cargo de presidente da Câmara, Arthur Lira, do Centrão, fez algo que Rodrigo Maia não fez em todo o período que comandou o parlamento no governo Jair Bolsonaro. Lira ameaçou o presidente da República de impeachment. A última vez em que isso aconteceu, na Câmara estava Eduardo Cunha e no Planalto Dilma Rousseff. Pois é. Mas como saber se a ameaça de Lira é mesmo séria? Eu explico. E sim, é muito séria. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E você conhece o Meio? Lembra do seu pai na mesa de café da manhã, lendo o jornal? O Meio é isso. Aquela dose para você estar inteirado de tudo o que aconteceu logo cedinho de manhã. A diferença? A diferença é que vem por e-mail e só toma 8 minutos de leitura. E é de graça, na faixa. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. O cenário político mudou, e essa é a coisa mais importante para entender. Por exemplo, o que une Jair Bolsonaro e o Centrão? Se a sua resposta é que o Centrão gosta de cargos e verbas, bem, você está mais ou menos certo. Isso é verdade. Só que é mais do que isso. O Centrão sempre quer cargos e verbas de qualquer presidente da República, e praticamente todos os presidentes dão cargos e verbas para o Centrão. Claro, se não fazem isso, perdem votações importantes no Congresso. Ninguém constrói uma maioria parlamentar sem o Centrão. Só que há um problema que se tornou prioritário para o Centrão nos últimos anos. Políticos presos por corrupção. Vários passaram por isso, de todos os partidos. A preocupação é real. Dilma não entregou o grande acordo nacional que Romero Jucá queria. Jucá, aliás, sequer foi reeleito. Michel Temer não conseguiu entregar esse acordo. Bolsonaro começou a entregar, pois no comando da Procuradoria-Geral da República, um homem especializado em diminuir o tamanho dos problemas dos políticos. Domou o COAF, aparelhou a Polícia Federal. A cada gesto de Bolsonaro para proteger os filhos das investigações, melhor para o Centrão. Os dois grupos, Centrão e o Planalto, entenderam que tinham essa agenda em comum. Só que o ambiente mudou no momento em que o Supremo Tribunal Federal considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no julgamento de Lula. Isso foi essa semana. Antes, com Moro declarado juiz errado para avaliar Lula, só Lula era beneficiado. Mas com Moro declarado suspeito, a coisa subiu de patamar. Toda Lava Jato agora está ameaçada na sua credibilidade. O Centrão precisa menos de Bolsonaro do que precisava um mês atrás. E Bolsonaro, ele não vai deixar de defender os filhos. O Centrão ainda tem isso. Não é só isso que mudou. Lula mudou. Vejam todas as pesquisas. Se as eleições fossem hoje, Lula e Bolsonaro chegariam ao segundo turno e Lula ganharia. O elo fraco nessa eleição é Bolsonaro, não é Lula. Isso quer dizer que o Brasil esteja satisfeito com o quinto governo do PT? Não, a rejeição a Lula é bastante grande. É só que a rejeição de Bolsonaro é maior. A única chance de o Brasil ter um governo que não seja nem Lula nem Bolsonaro é uma terceira pessoa chegar ao segundo turno. E hoje, politicamente, é mais fácil tirar Bolsonaro do que tirar Lula. Vocês certamente viram a carta dos economistas. Vários dos que assinaram essa carta contra Bolsonaro já eram críticos do governo, olha, desde o início. Mas alguns ali, principalmente banqueiros e executivos importantes do mercado financeiro, estavam se manifestando pela primeiríssima vez contra o governo, ao menos em público. Por que escolheram se manifestar agora? Porque é mais fácil tirar Bolsonaro do segundo turno do que tirar Lula. Lula tem seus eleitores, tem uma base sólida que sempre teve.
Esteve em todos os segundos turnos que disputou desde 1989. Isso continua sendo verdade. E aí o Brasil cruza a linha dos 300 mil mortos na pandemia. E aí o presidente fica enrolando para mudar o comando do Ministério da Saúde. E aí o presidente fica insistindo num coquetel de remédios que não dá certo. E aí o Ministério da Saúde, pela enésima vez, anuncia que terá menos vacinas. Bolsonaro teve inúmeras chances de mudar de comportamento. Ele não muda. Quando passou uma rasteira no Centrão, escolhendo outro ministro da Saúde, que não aquele tinha indicado, a gente já conversou sobre esse ponto num ponto de partida mesmo. Lembram? Pois é. Sobre como Bolsonaro passou a perna do Centrão quando não devia. Aquilo ia ter impacto, e tá tendo cedo, porque ali o Centrão entendeu que Bolsonaro não muda. Isso tudo para não falar de um aspecto pessoal. Os senadores ficaram muito abalados com a morte do senador Major Olímpio. Ele morreu de Covid 2 dias antes de fazer 59 anos. Era bastante jovem para um homem saudável. A doença o levou. A população quer vacinas e não tem. A economia está piorando. A pandemia está piorando. Arthur Lira não tinha como saber, quando fez seu discurso, que o ministro das Relações Exteriores seria um desastre completo no seu depoimento no Senado. Não tinha como saber que Felipe Martins, assessor olavista de Bolsonaro, ia fazer um gesto fascista em rede nacional, provocando, atiçando, lembrando ao Brasil de quem eles são. Quando Lira fala que talvez o parlamento aplique seu remédio e que o remédio será amargo, ele está falando de impeachment. E o governo está batendo cabeça. Esse é um ponto de inflexão? Vai mudar de vez? Não é certo, não dá para afirmar. Mas eu deixo com vocês com a frase do vice-presidente Hamilton Mourão. Entre aspas, tá? O número de óbitos já ultrapassou o limite do bom senso. O vice-presidente tem toda a razão. E alguém está gostando da ideia de mudar de cadeira.